equipe de boa posse de bola, jogou com praticamente 4 jogadores meio campo, 2 meias, um velocista que eu esperava, na verdade, pelo lado esquerdo, pelo lado do Buffarini para jogar, mas eles até inteligentemente colocaram do lado do Júnior para jogar, mais um homem de área. O gol cedo, dessa vez, fez com que o time tivesse tranquilidade. Nós reduzimos um pouquinho a pressão, marcamos hoje um pouquinho mais baixo do que o de costume, para tentar fazer no contra-ataque, não se expor tanto, porque eles tocavam muito bem a bola. E os gols, o primeiro eu vi impedimento no gol, agora no celular, acabei vendo pelo celular a imagem, né? O Cícero está um pouco à frente. E o gol do Araújo, 2 pênaltis antes do gol do Araújo no Wellington Nem, o árbitro poderia escolher qualquer um dos 2 que o zagueiro fez nele. E o Luiz Araújo não teve a mínima intenção de colocar a mão na bola. Tanto que a bola bate, a mão está para trás, a bola bate e entra pelas costas dele, né? Então eu não vejo, nesse gol eu não vejo. No gol do Cícero, ele estava impedido, como muitos acontecem contra e a favor a gente no campeonato. Eu acho que não foi esse o motivo da vitória ou da derrota. Da derrota do Santo André não foi por esse motivo. Acho que o time jogou bem. Mais uma vez, infelizmente, concedemos um gol quando estava 2-0 o jogo. Não conseguimos manter o 0 no placar. Evoluímos um pouco, porque tomamos só um, né? Hoje, né? Já melhoramos um pouco. Mas poderíamos ter evitado esses minutos de quando o jogo fica 2-1, o torcedor fica apreensivo, todo mundo fica preocupado. Mas em termos gerais, rendeu bem, até rendeu melhor no segundo tempo do que no primeiro, finalizou mais no segundo tempo. Eles tiveram 2 chances reais de gol, uma eles fizeram. Nós finalizamos 9 vezes dentro do gol e fizemos 4 gols. Então, quase 50% para cada lado de acerto nas finalizações, conseguindo concluir em gol. Mas foi um bom jogo. Depois, no segundo tempo, mudamos a maneira de jogar, né? Com a saída do Cueva, com entre 10 e 15 minutos, que já era programada. Nós tentamos mudar um pouquinho a maneira como nós jogamos contra o River naquele torneio da Flórida, com 2 jogadores abertos de velocidade para tentar contra-atacar o adversário que era obrigado a sair para o jogo. Rogério, que eu sou lado esquerdo, é claro que a gente tem que ressaltar mais uma vitória por goleado, São Paulo. Eu conversei com o Lugano na saída de campo, se ele se sente incomodado, seus companheiros também, por mais um jogo ainda sofrer gol. E ele falou que claro que procura melhorar, e eu queria saber você, que a gente acompanha bastante a sua carreira, que é um perfeccionista, sempre busca o 100%. Isso ainda te incomoda? Mais um jogo, uma goleada é verdade, resultado 100%. Mas sofrer gols ainda é uma coisa que tira o seu sono ou não? Não, sempre. Sono eu não tenho muito, eu dou muito pouco, independente de ganhar ou perder. Mas me incomoda, claro que me incomoda. O que eu falo aqui para vocês, e sempre vou falar, eu defendo sempre meus jogadores, e o que a gente tem para acertar lá dentro no treinamento, a gente acerta. Essa semana eu treinei, fiz um treinamento específico, muitos de vocês estavam lá anteontem, e nós treinamos a parte defensiva, treinamos defender na linha de 7, como a gente joga nas 2 primeiras linhas, contra 8 adversários. Por 10 minutos nós treinamos e não conseguimos... O adversário não conseguiu chutar uma bola no nosso gol. Hoje, infelizmente, foi num cruzamento, né? Numa falta, uma bola parada. O Buffarini não subiu com o zagueiro, subiu com o lateral. O lateral teve um pouquinho mais de impulso, né, na bola. E aí eu não consigo ver direito, porque vi só uma vez pelo celular. É pequeno, você não tem noção muito. Ela cruza toda a pequena área e nós sofremos o gol. Mas já houve uma melhora em bola em movimento, não tomamos gol logo após fazer. Nós temos que melhorar dia após dia, mas me incomoda cada gol que sofre, logicamente que é algo que interfere muito. Principalmente porque quarta-feira nós vamos para uma competição onde esse gol fora de casa, ou esse gol dentro de casa sofrido, pode fazer muita diferença. Apesar do nosso time ser um time que joga em busca do gol, tanto em casa quanto fora, joga sempre para fazer gols, mas um gol sofrido pode fazer diferença. Rogério, queria que você falasse sobre o Jusilei. Teórica, porque são jogadores da posição, por exemplo, o João Schmidt, que vem fazendo a cabeça de área, e o Luiz Araújo. Sim. Pela intensidade que esses dois demonstram desde o começo do ano. O Wellington Nem e o Jusilei estão muito abaixo
pelo nível, pela exigência que você pede para eles dentro de campo? Não, acho os dois. Wellington Nem, eu adoro o Wellington Nem. Acho ele um jogador fantástico. E o Jusilei é um jogador de muito boa qualidade técnica. Nós precisamos aprimorar um pouquinho a forma física dele. Ainda nós precisamos. Ele, ao menos essa é a minha visão, tá? E dos números da fisiologia. Nós precisamos, eu gosto dele, acho ele um ótimo cabeça de área, um ótimo primeiro volante, tem altura, tem todos os pré-requisitos que eu gosto, protege bem a bola, sabe jogar, tem personalidade. E nós só precisamos melhorar a parte física dele um pouco mais para que ele suporte 90 minutos e não a cada jogo a gente tenha que queimar uma substituição para um jogador específico. Mas vem evoluindo. 60, 65 minutos, acredito que ele jogou hoje, né? Vamos ver amanhã como é que se porta, vamos fazer os exames nele, como é que ele se comporta. E o João vinha jogando consecutivo. Então eu precisava descansar o João e o Thiago. Mas o Thiago, eu não tinha até o Lucas Fernandes, mas que vem também voltando de lesão. E quando a gente começa ganhando um jogo, você quer manter os 3 pontos de qualquer jeito, porque nós fomos a 14 hoje, né? O Linense tinha vencido já ontem, a Ferroviária joga amanhã São Bento, pode ser? Contra São Bento em casa, pode chegar a 8 e nós temos um clássico no final de semana e temos 2 jogos seguidos de Copa do Brasil. Então, o Jusilei entrou hoje, jogou bastante tempo, eu pude botar o Wellington para jogar, preservei o João, o Cueva também com 60, 70 minutos saiu, preservar um pouco ele, vem sentindo um pouco de dor na perna. Nós estamos tentando rodar o máximo que a gente pode, um jogo joga Bruno, outro jogo joga Buffarini, tentando inverter, às vezes o Buffarini, eu sei o quanto o Buffarini pode render na direita e quanto ele pode render na esquerda, não sou estúpido, não sou uma pessoa boa, sei que ele rende mais do lado direito, mas nós não podemos botar Júnior, 90, 90, 90, 90, então a gente vai tentando sempre girar nesse momento do campeonato onde é possível fazer isso, para que quando chegue na parte final do campeonato nós não tenhamos jogadores fora por lesões musculares em momentos que, em tese, não são tão importantes quanto jogos finais, como as 2 quartas e as finais do Campeonato Paulista que começam em abril. Rogério, aqui. Pensando que você tem um clássico no próximo final de semana e os 2 jogos de Copa do Brasil, é até bom que tenha esse clássico, que você mantenha a sua equipe concentrada para esses 2 jogos de Copa do Brasil, que são jogos eliminatórios. E ainda sobre a questão do Jusilei, no segundo tempo, o Thiago Mendes entrou jogando bem lá na frente. A sua ideia é juntar os dois, deixando o Jusilei ali na cabeça de área para um futuro, ou o Thiago Mendes e o Jusilei estão ali meio que compatíveis? Não, no momento o Thiago Mendes faz uma função e o Jusilei outra completamente diferente. O Jusilei é um primeiro volante e a posição que ele vai se dar melhor, principalmente pelo condicionamento físico um pouco abaixo dos demais, é como primeiro volante. O Thiago Mendes é um jogador que pode jogar até até como um 10, não um 10 clássico como o Cueva, cara, diferente posição. Mas é um jogador que pode jogar pelo lado do campo, pode jogar como segundo volante, tem muita força para chegar na área. Se eu não tiver o Cueva, como provavelmente não o terei futuramente, né, pela convocação da seleção peruana, é uma opção usar o Thiago. Enfim, depende de como sejam os jogos, de como sejam montados os adversários, a gente vai montar a nossa equipe. Mas Thiago e Jusilei, nesse momento, não concorrem por uma mesma vaga no time. E o clássico é sempre muito difícil, né? Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, quando se enfrentam, são jogos sempre complicados. Nós temos 2 jogos que nós precisamos passar de fase, que é a Copa do Brasil. E dentro disso nós temos o Palmeiras. E depois do Palmeiras uma viagem também relativamente longa. Nós vamos pensar jogo após jogo. Vou pensar primeiro agora no ABC. Os jogadores que eu descansei tendem a voltar para esse jogo. Os que jogaram menos tempo tendem a começar o jogo. Rodrigo Caio, eu segurei pelo cartão para tê-lo contra o Palmeiras, porque eu já não tenho o Maicon. Não tive hoje. E eu acho pouco provável tê-lo na quarta-feira. Então eu não queria jogar o Breno 4 partidas consecutivas. O do Douglas entrou hoje, foi muito bem. E eu tirei o Rodrigo Caio para preservar para domingo ele. E para tê-lo para domingo, aliás, para não correr o risco de um cartão. O Lugano também entrou muito bem. A dupla de zaga, aliás, foi muito bem no jogo de hoje. Firme, jogou simples, firme. Acho que fez uma ótima partida. Rogério, aqui. A gente sabe que você
nos números de desarmes, não sei se você viu ainda. Sim. Chama muito a atenção, o Luiz Araújo, ele desarmou mais do que sua dupla de volantes, mais do que sua dupla de zagueiros, e só não desarmou mais, pelo que eu vi até agora aqui, do que o Buffarini. E ele disse que isso é uma coisa que você pediu nele, que ele nem gostava de fazer isso. O que você tem a dizer a respeito desse jovem? Muito bem ofensivamente, mostrou isso com 2 assistências e 1 gol, e também muito consistente ali atrás, voltando, recompondo. Se ele quiser ser um jogador de sucesso aqui e posteriormente na Europa, essa é uma função que ele vai ter que fazer. Né? Ele é um jogador leve, de muita velocidade, de drible, de mudança de direção, uma perna esquerda muito boa, a direita nem tanto. Mas a recomposição dele passa a ser importante, principalmente porque eu não esperava que o jogador que jogasse de beira de campo, de lado, jogasse pelo lado do Júnior, e sim pelo lado do Buffarini. Então, quando eu vi a mudança dentro do campo, eu passei a pedir pro Araújo fazer essa função de dobrar a marcação junto com o Júnior. E ele foi bem, executou bem essa função, apesar de ter que falar bastante com ele ainda, mas ele vem se esforçando, e acho que é isso que a gente tem que reconhecer num profissional. Quando mesmo ele não dominando aquela função, ele se esforça, se dedica para conseguir. E ele vem ajudando bastante, vem fazendo gols, acho que é o maior jogador com mais assistências, né, do nosso time. O que eu posso dizer para você? Posso elogiá-lo e dizer que ele tem muito mais potencial para crescimento como entendimento de jogo. Né? Para frente nós já sabemos da capacidade dele, ele tem muito mais a crescer na recomposição e aprender cada vez mais a ler o jogo, a ver o jogo, como por exemplo o Cueva enxerga o jogo, como o Cícero enxerga o jogo, como outros grandes jogadores enxergam o jogo. Rogério, até conversando com o Luiz Araújo, ele sempre foi goleiro, sempre jogou atrás, agora ele vai querer jogar na frente. A sensação que você vê das pessoas é essa? Tá todo mundo surpreso com esse seu time? Um time de um goleiro que ataca tanto quanto ataca? Não, mas eu fiz bastante gol, então se justifica. Eu nunca gostava muito de jogar no gol, eu preferia sempre jogar na linha, mas como eu não tinha a capacidade que eles têm, eu fui pro gol, mas nunca esquecendo da vontade de fazê-lo, né? Hoje até foi o jogo que nós menos jogamos à frente. Foi um jogo que nós fizemos uma marcação muito mais próxima do meio campo, em função do gol que saiu muito cedo. Nós, para poupar um pouco de energia, nós reduzimos um pouco o espaço, tentamos trabalhar num espaço mais curto, mas deixando os 2 zagueiros do Santo André arriscarem um pouco a jogada, e mais ainda depois da entrada do Wellington Nem, quando nós ficamos com 2 velocistas, né? Então hoje nós mudamos até um pouco a maneira de jogar, ao meu entendimento, porque acho que não dá 3 dias de distância entre um jogo e outro que nós viemos fazendo, e eu precisava poupar um pouco de energia dos jogadores para o jogo de quarta-feira. Mas sim, eu gosto de marcar frente, gosto de jogar frente, fico contente que um jogador de frente como ele, pela informação que eu tive, foi o jogador, eu não tinha essa informação, foi o jogador que mais roubou bolas na partida. Isso mostra que a nossa marcação adiantada funciona bem. Eu acho que ele compreende um pouco o que nós queremos para o jogo. Oi, Rogério, só para... Depois do gol do Gilberto ali no finalzinho. Que ele faça o que nós treinamos, viu como dá certo fazer o que você treina. Foi isso, né? Eu sempre cobro deles, sempre tento fazer 3, 4 variações de jogadas para que eles tenham uma. Quando você consegue movimentar a defesa adversária, você acaba sempre tendo mais chances de fazer a jogada. Então ele foi inteligente, foi rápido no escanteio, fez a jogada. O Thiago fez um bom cruzamento. E o Gilberto, assim como ele já fez gol em mim jogando pelo Sport, hoje fez um para mim jogando pelo São Paulo. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Hoje faz um mês que você... de competição, sem contar o Torneio da Flórida, né? 5 de fevereiro a 5 de março. O seu time já jogou muitas vezes nesse mês, foi um mês agitado. Mas eu queria que você dissesse o que o São Paulo mais cresceu do primeiro jogo que fez para esse de agora, para esse que você... Não exatamente o de hoje, mas para o status que o seu São Paulo atingiu já nesse momento. O que você acha que ele mais evoluiu, mais cresceu? Nós temos uma forma já montada de jogo, que eu acho que a gente criou e deu consistência a essa forma de jogo desde aquele primeiro jogo contra o River Plate. É um time que entende a necessidade de marcar o mais alto possível dentro de
com a qualidade de cada time que vem, com a formação de cada time que vem jogar aqui no Morumbi e fora de casa. E eu acho que começa a dar sinais de entendimento do jogo quando começa a se posicionar melhor, posso fazer o primeiro gol, posso fazer o segundo gol. Talvez seja essa a maior evolução que nós tivemos. Começar do zero em 4 de janeiro na apresentação e mostrar a maneira como que a gente queria que as coisas acontecessem e torná-las possível. E talvez o que menos eu consegui fazer evoluir foi mostrar que nós podemos fazer gols, mas que nós temos que melhorar para não conceder gols ao adversário. Mas nosso time tenta jogar, o que eu falo para eles é mais ou menos que 11 jogadores, uma só batida, um só coração. É mais ou menos isso. Se eles entenderem isso, eu acho que eles têm grande chance de ter sucesso a cada jogo dentro do campo. Rogério, boa noite. Para ele pela forma Sim. de jogar. E hoje você treina com o Cueva. Quais são as semelhanças e diferenças que você enxerga entre eles como camisas 10 agora? 2 jogadores geniais. O Ganso um jogador mais de enfiar a bola. O Cueva tem uma vantagem, ele tem essa partida do 1 contra 1, né? O Ganso é um gênio, o Cueva é um excepcional jogador. Acho que é um privilégio para um treinador. No caso, com o Ganso não, mas trabalhei como jogador, mas um privilégio como atleta e como treinador trabalhar com 2 camisas 10. De tamanha qualidade como o Cueva e como o Ganso. São 2 jogadores, Ganso quando estava aqui fundamental para o clube e o Cueva hoje, talvez o jogador no meio de campo sempre tem o jogador passador, aquele que cria energia para levar a bola e o mágico, o jogador que tenta fazer as coisas diferentes. Ele é esse jogador que tenta fazer as coisas diferentes, que tem a liberdade para tentar fazer coisas diferentes. E ele, quando está a fim de jogo, quando tem boas condições físicas e quer o jogo, ele é um jogador diferenciado. Ele é talvez um dos, assim, arrisco a dizer, hoje talvez um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Rogério, boa noite. Antes da partida, Federação Paulista, a mudança da data do clássico com o Corinthians, né, por causa da data FIFA dos jogos eliminatórias. Você foi consultado sobre isso pelo presidente e ele disse que a federação está analisando a melhor data. Você tem preferência se antes do dia 26 ou depois do dia 26? E qual é a sua opinião também sobre o calendário brasileiro? Eu não fui consultado, mas é uma mudança completamente racional o pedido. Não acredito que aconteça, não acredito que vai haver mudanças. Acredito que o jogo vai ser realizado na mesma data que está marcada. Uma pena maior para a gente, porque a gente perde 3 jogadores importantes, mas o jogo já estava marcado, o calendário já estava feito. A gente não tem que achar que existe algum complô, coisa assim, não é por esse lado que a gente tem que levar as coisas. Nós temos que tentar desenvolver o melhor futebol que a gente tem com os jogadores que a gente tem. É uma pena você jogar o teu único clássico em casa sem 3 jogadores importantes, claro que é. Eles também têm a ausência do Fagner, né, que é um jogador importante. Não sei se o Balbuena foi convocado ou não. É só quarta que vem a convocação. Quem sabe com 1 ou 2 jogadores também com uma ou duas baixas. Mas o torcedor que vem ao estádio sempre merece ver a sua melhor formação, né? Eu acho errado você ter jogos excepcionalmente clássicos, né? Você ter esses jogos em data FIFA, né? Eu acho que esse é um exemplo que a gente não conseguiu copiar ainda do futebol europeu, de preservar, né, os grandes jogos para ter os grandes jogadores nesses grandes jogos. Mas não vejo nada premeditado, coisa assim. E acredito que seja bem difícil, olhando o calendário, de haver alguma mudança. Se a federação puder fazer essa mudança, a pedido do presidente do clube, para as 2 equipes, acho que será benéfico. Caso contrário, a gente vai se preparar com os jogadores que tem para fazer o melhor jogo possível aqui no Morumbi, no jogo do domingo, não esse, né? Daqui 2 semanas. Muito obrigado, Rogério. Encerramos aqui, então, a entrevista coletiva. O São Paulo volta a treinar amanhã às 4 horas no CT. Equipe de boa posse de bola, jogou com praticamente 4 jogadores meio campo, 2 meias, um velocista que eu esperava, na verdade, pelo lado esquerdo, pelo lado do Buffarini, para jogar, mas eles até inteligentemente colocaram do lado do Júnior para jogar, mais um homem de área.
O gol cedo, dessa vez fez com que o time tivesse tranquilidade. Nós reduzimos um pouquinho a pressão, marcamos hoje um pouquinho mais baixo do que o de costume, para tentar fazer no contra-ataque, não se expor tanto, porque eles tocavam muito bem a bola. E os gols, o primeiro eu vi impedimento no gol, agora no celular, acabei vendo pelo celular a imagem, né? O Cícero está um pouco à frente. E o gol do Araújo, 2 pênaltis antes do gol do Araújo no Wellington Nem, o árbitro poderia escolher qualquer um dos 2 que o zagueiro fez nele. E o Luiz Araújo não teve a mínima intenção de colocar a mão na bola. Tanto que a bola bate, a mão está para trás, a bola bate e entra pelas costas dele, né? Então eu não vejo, nesse gol eu não vejo. No gol do Cícero, ele estava impedido, como muitos acontecem contra e a favor a gente no campeonato. Eu acho que não foi esse o motivo da vitória ou da derrota. Da derrota do Santo André não foi por esse motivo. Acho que o time jogou bem. Mais uma vez, infelizmente, concedemos um gol quando estava 2-0 o jogo. Não conseguimos manter o 0 no placar. Evoluímos um pouco, porque tomamos só 1, né? Hoje, né? Já melhoramos um pouco. Mas poderíamos ter evitado esses minutos de quando o jogo fica 2-1, o torcedor fica apreensivo, todo mundo fica preocupado. Mas em termos gerais rendeu bem, até rendeu melhor no segundo tempo do que no primeiro, finalizou mais no segundo tempo. Eles tiveram 2 chances reais de gol, uma eles fizeram, nós finalizamos 9 vezes dentro do gol e fizemos 4 gols, então quase 50% para cada lado de acerto nas finalizações, conseguindo concluir em gol. Mas foi um bom jogo, depois no segundo tempo mudamos a maneira de jogar, né? Com a saída do Cueva, com entre 10 e 15 minutos, que já era programada. Nós tentamos mudar um pouquinho a maneira como nós jogamos contra o River naquele torneio da Flórida, com 2 jogadores abertos de velocidade para tentar contra-atacar o adversário que era obrigado a sair para o jogo. Rogério, que é o seu lado esquerdo, é claro que a gente tem que ressaltar mais uma vitória por goleado, São Paulo. Eu conversei com o Lugano na saída de campo, se ele se sente incomodado, seus companheiros também, por mais um jogo ainda sofrer gol. E ele falou que claro que procura melhorar, e eu queria saber você, que a gente acompanhou bastante a sua carreira, que é um perfeccionista, sempre busca o 100%. Isso ainda te incomoda? Mais um jogo, uma goleada é verdade, resultado 100%. Mas sofrer gols ainda é uma coisa que tira o seu sono ou não? Não, sempre. Sono eu não tenho muito, eu dou muito pouco, independente de ganhar ou perder. Mas me incomoda, claro que me incomoda. O que eu falo aqui para vocês, e sempre vou falar, eu defendo sempre meus jogadores, e o que a gente tem para acertar lá dentro no treinamento, a gente acerta. Essa semana eu treinei, fiz um treinamento específico, muitos de vocês estavam lá anteontem, e nós treinamos a parte defensiva, treinamos defender na linha de 7, como a gente joga nas 2 primeiras linhas, contra 8 adversários. Por 10 minutos nós treinamos e não conseguimos... O adversário não conseguiu chutar uma bola no nosso gol. Hoje, infelizmente, foi num cruzamento, né? Numa falta, uma bola parada. O Buffarini não subiu com o zagueiro, subiu com o lateral. O lateral teve um pouquinho mais nós precisamos aprimorar um pouquinho a forma física dele. Ainda nós precisamos. Ele, ao menos, essa é a minha visão, tá? E dos números da fisiologia. Nós precisamos, eu gosto dele, acho ele um ótimo cabeça de área, um ótimo primeiro volante, tem altura, tem todos os pré-requisitos que eu gosto, protege bem a bola, sabe jogar, tem personalidade. E nós só precisamos melhorar a parte física dele um pouco mais para que ele suporte 90 minutos e não a cada jogo a gente tenha que queimar uma substituição para um jogador específico. Mas vem evoluindo, 60, 65 minutos, acredito que ele jogou hoje, né? Vamos ver amanhã como é que se porta, vamos fazer os exames nele, como é que ele se comporta. E o João vinha jogando consecutivo. Então eu precisava descansar o João e o Thiago. Mas o Thiago, eu não tinha até o Lucas Fernandes, mas que vem também voltando de lesão. E quando a gente começa ganhando um jogo, você quer manter os 3 pontos de qualquer jeito, porque nós fomos a 14 hoje, né? O Linense tinha vencido já ontem, a Ferroviária joga amanhã São Bento, pode ser? Contra São Bento em casa, pode chegar a 8 e nós temos um clássico no final de semana e temos 2 jogos seguidos de Copa do Brasil. Então, Jusilei de impulso, né, na bola, e aí eu não consigo ver direito porque
vi só uma vez pelo celular, é pequeno, você não tem noção muito, ela cruza toda a pequena área e nós sofremos o gol. Mas já houve uma melhora em bola em movimento, não tomamos gol logo após fazer. Nós temos que melhorar dia após dia, mas me incomoda cada gol que sofre, logicamente que é algo que interfere muito. Principalmente porque quarta-feira nós vamos para uma competição onde esse gol fora de casa ou esse gol dentro de casa sofrido pode fazer muita diferença. Apesar do nosso time ser um time que joga em busca do gol, tanto em casa quanto fora, joga sempre para fazer gols, mas um gol sofrido pode fazer diferença. Rogério, queria que você falasse sobre o Jusilei. Teórica, porque são jogadores da posição, por exemplo, o João Schmidt que vem fazendo a cabeça de área e o Luiz Araújo. Sim. Pela intensidade que esses dois demonstram desde o começo do ano. O Wellington Nem e o Jusilei estão muito abaixo pelo nível, pela exigência que você pede para eles dentro de campo? Não, acho os dois. O Wellington Nem, eu adoro o Wellington Nem. Acho ele um jogador fantástico. E o Jusilei é um jogador de muito boa qualidade técnica.